dias não vai ser tão conturbado igual está sendo. Hein? A gente já vai conseguir ter um prosseguimento mais redondo. Então, vamos lá. Vou começar orando aqui. A gente pode pedir alguém para orar, né? Olha que maravilha. Quem quer? Olha para a gente aí, Leni, para a gente iniciar. Não é isso, não. Vamos orar, então. Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos, estarmos juntos, mesmo que distantes. Obrigada por tanta gente, assim, tá passando por tantas dificuldades, inclusive internados, e todos nós aqui termos saúde, os nossos familiares ter saúde. Nos ajude, nos dê força, nos dê discernimento da tua palavra durante esse período, que a gente possa aprofundar cada vez mais no conhecimento, buscar, ter sede da tua presença. Que nesse momento a gente possa aprender mais da tua palavra, interagir mais com os nossos irmãos e sentir mais a tua presença, além do que já viemos sentindo dia após dia. Te agradeço e te peço pelas pessoas que não puderam estar aqui conosco essa noite, que tu possa abençoá-las e conceder a oportunidade delas estarem juntos conosco em outras oportunidades. E que isso tudo passe logo, que a gente possa se reunir presencialmente e estarmos juntos e em comunhão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos iniciar lá. Como é que a gente inicia? Cadê meu celular? Pega lá. Pessoal, o que nós falamos na célula passada? Oi, gente. Essa semana foi boa, tá? Quando vocês forem falar, pode abrir a câmera também para a gente ver quem está falando. Vamos lá. Pote, Thaís, Leni, mãe, Juninho. Eu vou ficar com seu celular, porque você tem 2 computadores e um. A Laís também. Laís aí que é boa para lembrar o que a gente falou na última célula. A Laís é a mente que guarda as coisas. Então vamos lá, Laís, manda pra gente aí o que é que nós falamos na última célula. Nós falamos da segunda parte do capítulo 4 de Lucas. Pode abrir o vídeo. 14. Queremos você. Ai, gente. Aqui, ó. Eu tô com a vida direito. Eu tô com as anteninhas aqui, eu tô aqui também. Eu nem sei como é que eu tô, deve estar uma beleza, mas enfim. Aí a gente falou Lucas 4,14. Jesus voltou do deserto do Espírito Santo e foi pregar. E aí ele fez várias analogias no Velho Testamento e fez também falando da mulher lá do azeite, que o profeta multiplicou o azeite, de Naamã, que foi o único curado, mostrando que Jesus veio para todos, não só para os judeus, não só para o povo escolhido de Israel, né? Mas para todos, para os gentios, para todas as pessoas. E aí falamos também que as pessoas não receberam Jesus porque elas tinham um plano na cabeça delas para Jesus, e não o plano de fato, né, real que Jesus tinha para a humanidade, né? Que no caso seria o plano de tomar o trono dos romanos, né? Eles viverem sem o jugo dos romanos. Só que o plano de Jesus era muito maior, né? Era um plano de salvação, e no caso não teria nem mais, não faria sentido o trono dos romanos, né? Isso. Que isso, hein? Você tá podendo pregar agora. Parece uma pregadora da noite. Que faltou alguma coisa, não lembro de tudo, não lembro de alguma coisa. Uma coisa. Vamos ver quem mais lembra aí, ó. Vamos lá. Lembra? Você lembra? Eles tentaram jogar Jesus do penhasco. Eles queriam jogar. E Jesus passou por entre eles. Isso aí mesmo. E aí terminou, né? Jesus saindo fora.
Então vamos lá para a leitura, dando continuidade. A gente parou em Lucas 4, no verso 31. A partir do 31 até o final a gente vai ser um texto até rápido, a Jéssica vai ler para a gente aqui. E aí a gente vai comentando. E aí, à medida que vocês forem tendo alguma percepção diferente, alguma dúvida, alguma coisa, tenham a liberdade de abrir o microfone e interagir comigo, tá ok? Conosco. Conosco. Inclusive, gente, a proposta foi essa mesmo do Skype, tá? Vocês participaram. Para todo mundo entrar e participar. Pediu para desligar o microfone só por causa das interferências mesmo, porque a banda fica mais limpa. Mas é para todo mundo interagir, igual na célula mesmo, tá? Então vamos lá, Lucas 4, a partir do versículo 31. Vamos ler até qual? 44. Até o 44. Jesus expulsa um espírito imundo. Você tem que ler mais alto, tá? Estou esperando, pessoal. Vamos lá. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio e de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Isso aí. Deus, muito obrigado por mais esse dia, por estarmos aqui, por permitir essa ferramenta para a gente conseguir ter uma interação um pouco melhor. Deus, vem sobre essa palavra, sobre os nossos corações, seu Espírito venha falar conosco. Em nome de Jesus. E essa palavra venha ficar e venha ter eficácia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E no sábado começou a ensinar o povo. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui de informação é a cidade. Então Jesus ele estava onde? A princípio, na narrativa de Lucas. Ele estava em Nazaré. E daí ele estava numa circunstância onde ele estava pregando para pessoas que tinham o entendimento da palavra. E aí ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade mais desprezada, e ele começa a pregar lá nessa cidade também. Então, esse é um contexto que a gente tem. Ele fala, né, que ele, no sábado, começou a ensinar o povo. E aqui é um detalhe que nós temos que prestar muito. O dia que ele fez isso, no sábado. Então, no sábado, ele vai ensinar as pessoas.
E aí no verso 32 diz assim: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Olha que interessante. O início é bem parecido com o texto de cima, que a gente viu, né? No verso 22 diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Então, assim, essa admiração por Jesus, tanto o povo de Nazaré teve, quanto o povo de Cafarnaum. Mas como foi recebido por esse povo é que é a diferença, a grande diferença. E esse texto a gente vai ver que ele inaugura, basicamente, uma sistemática e a gente começa a entender como que funciona as coisas, como que funcionam os milagres, segundo Jesus. O que nós devemos esperar de Jesus? Porque essa passagem começa a direcionar, que até então nós estávamos informações preliminares, como é que era o livro, como é que Jesus nasceu, como é que... Então, era tudo contando uma história, propriamente de Jesus. E aqui nesse capítulo 4 já começa a demonstrar o mistério de Jesus, como que ele atua. Né? E aí no verso 32, todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Ele, diferente dos outros que pregavam, ele pregava com autoridade. E isso era algo que chamava a atenção. E olha que interessante, que não fala. Ele fala que ele começou a ensinar o povo. Não fala que foi numa sinagoga. Ele estava ensinando o povo. No 33 fala: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. E ele gritou com toda a força. Então, peraí, tem algo algo complexo acontecendo. Jesus está pregando, Jesus está na sinagoga, está falando com autoridade. Para a concepção do povo da época, a sinagoga é um lugar santo. E aí entra um espírito imundo dentro da sinagoga. E para gravar no sábado, segundo a concepção judaica mais primitiva, antes de Jesus, o sábado era o momento que não se poderia fazer esforços. Era o tempo de Deus. Então, no sábado, chega um homem endemoniado, um homem possesso por um espírito imundo, na sinagoga. Então, aí a gente já começa a ver alguns problemas. E, além disso, esse cara manifestou, ele gritou lá dentro da sinagoga. E ele gritou com toda a força. No 34 diz: aqui queres conosco Jesus de Nazaré? E é que para nos destruir, sei quem tu és, Santo de Deus. Olha que interessante. O próprio demônio, espírito imundo, perguntou o que Jesus queria com ele. E perguntou o quê? Se ele veio para destruir os demônios. E aqui é uma tentação para Jesus. Vocês lembram que eu falei que até outra oportunidade o diabo veio tentar Jesus? Porque a todo momento o diabo ele quer tirar Jesus do propósito de Deus, do propósito maior de Deus. Há um momento para Jesus fazer cada coisa. Há um momento para Jesus se revelar como profeta, como filho de Deus, como Messias. E aqui o diabo ele vem querer adiantar o processo. Ele vem tentando Jesus para quê? Para justamente tirar ele do propósito que Deus tem para ele. Nós vimos que Jesus anda segundo o Espírito.
As atitudes dele é segundo o Espírito, que é o Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus. Então, ele anda segundo a vontade do Espírito e não segundo a sua própria vontade. E aí chega esse demônio e fala, né? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. E aí, no final, ele ainda fala, sei quem tu és, Santo de Deus. Então, ele vem e revela Jesus como Santo de Deus, Jesus como Messias, Jesus como aquele que foi entregue na cruz ali. E o diabo já vem querer adiantar isso. Só que Jesus ele tomou atitude. E aí a gente tem que tomar cuidado. Primeiro ponto que eu quero abrir com vocês. Tudo que Jesus faz, todos os milagres que Jesus faz, todos os milagres que nós fazemos, todo o poder de Deus, nós já vimos no livro de Coríntios que a cada um foi dado um dom. Uns o dom de profecia, outros o dom de cura, outros o dom de línguas, outros o dom do amor, etc, etc, etc. Inúmeros dons. E nós devemos exercer esse dom, mas exercer esse dom da forma correta, no momento correto. Uma primeira coisa que a gente vai ver aqui é Jesus não se deixando cair na tentação e na armadilha do inimigo, de se ensoberbecer, de se vangloriar e de se deixar ser revelado no momento inoportuno. E aí Jesus responde no verso 35. Jesus respondeu e disse, cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Diferentemente do que nós vimos muito hoje em algumas congregações, Jesus não deu trela para o demônio. Jesus não ficou entrevistando o demônio. Jesus não ficou conversando com o demônio, não ficou dando papo para o demônio. Ele simplesmente mandou ele se calar, porque o diabo ele não tem que ter voz, ele não tem que ter palco. Ele vem para roubar, matar, destruir. Ele é pai da mentira, né? É o enganador. Ele é aquele que ofereceu Jesus nas tentações do deserto, que a gente já viu há 2 células atrás. Então, Jesus, ele vem e traz essa mensagem de obediência a Deus, de não se revelar no momento inoportuno. Ele manda o diabo se calar e manda ele sair dele. Alguém quer fazer algum comentário? Dá oportunidade para vocês? Alguém tem alguma visão diferente aí? Alguma visão, alguma percepção? Podem abrindo aí o microfone e falando aí. Se tem, ainda que não tenha nada, fala, não tenho nada para acrescentar. Scott, Denise, Thaís, Minho. Eu acho que o interessante aqui o interessante aqui é que ele estava em Nazaré anteriormente, né? E depois saiu da cidade de Nazaré, que era onde ele tinha nascido, dentro ali do estado da Galileia, e foi para a cidade de Cafarnaum. E na última célula você tinha comentado que o livro de Lucas não está em uma ordem cronológica, né? Então, tem temática. A gente fica assim um pouco interessado, assim, não sei se as pessoas têm essa mesma curiosidade em saber em que momento que isso aconteceu, se foi antes, foi depois, porque assim, em algum momento ele saiu da Galileia, né? Porque fala que ele voltou para a Galileia, então ele estava fora do estado. E aí ele foi para a cidade de Nazaré, aconteceu do pessoal lá ficar bravo com ele, querer jogar ele do penhasco e tal. E aí depois ele vai para Cafarnaum. E aí ficou assim um pouco...
olha que interessante, né? No verso 23, fala assim, Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui, em tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então, provavelmente, pode ser que tenha passado mais de uma vez em Cafarnaum. Mas, provavelmente, essa passagem, por não estar na ordem cronológica, é exatamente o que aconteceu em Cafarnaum. Ele conta a passagem de Nazaré e ele depois ele vem e traz essa questão de Cafarnaum. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Gente, se for para fazer pelo Skype vocês não se manifestarem, aí não adianta. Pode falar? Pode. Tá dando um eco aí no microfone. A percepção que eu tive nessa passagem é que mesmo Satanás se manifestando ali dentro de um lugar, que no caso não seria um lugar correto dele se manifestar, porque as sinagogas era tida como lugar santo, né? Então, onde há lugar santo, não há lugar, em tese, para o diabo fazer qualquer tipo de coisas. Mas deu para me perceber que, diante dessa situação, essa própria questão do Satanás ter se manifestado também teve como comprovação do poderio de Cristo, né? Da ideia de que Cristo tem o poder, a autoridade, que realmente ele veio para isso mesmo. Então, até mesmo essas ações, né, que meio desconexa, traz com que Cristo veio com um propósito. E ele traz também o reconhecimento do que ele é capaz de fazer, né? Aí é essa percepção que eu tive, que mesmo o diabo se manifestando, ele se manifestou, mas acabou comprovando aquilo que o filho dele é capaz de fazer. Amém. Bacana percepção. Sabe quem na Bíblia, pelo menos até então, né, em que a gente está lendo, não demonstra que o diabo sabe que o plano de Deus enviando Jesus é o plano de salvação. Uhum. Não tem a percepção. Então a gente consegue imaginar que ele sabe devido a essas atitudes, né? Tipo assim, ele fala, cale-se, tipo, não é o momento e tudo mais. Então a gente percebe por causa disso, mas não é certo que o diabo sabe qual era o plano de Deus. Plano de Deus. O diabo ele tem o conhecimento, né, de Cristo, ele sabia do Messias, que o Messias estava vindo, tanto é que ele o tentou no deserto. É óbvio que a plenitude de Deus ele não tinha, mas ele sabia que vinha algo para destruir ele. E pelo fato de Satanás ser muito solérride, vamos dizer assim, ele vem tentando Jesus para que Jesus negue o seu caminho, para que ele venha se desviar do caminho e a promessa não venha se cumprir. Então ele vem fazendo todo o seu trabalho para tentar desmantelar. Eu acho que a plenitude de Cristo, somente ele na cruz é que se confirmou. Vai lá, Cláudio. Na verdade, pelo fato de Satanás ser algo, entre aspas, espírito, né? No caso. Eu também, velho. Bacana. Peraí. Cara, vai ficar na cara. Na cara vai ficar muito. Como eu estava falando, na verdade, pelo fato de Satanás ser um ser também, entre aspas, espiritual, ele tentou várias vezes mexer com a questão do sobrenatural, né? Porque ele queria fazer com que Jesus mostrasse